Olá! Hoje a nossa aula é um conteúdo novo, é o conteúdo sobre predicado. Nas aulas anteriores, nós estudamos o sujeito da frase. Hoje, iremos aprender o predicado da frase. Qual é a parte da frase que nós classificamos como predicado? O que é o predicado, então? Predicado é tudo o que se declara acerca do sujeito, ou seja, é tudo que há na frase que não é o sujeito. Então, quando nós temos uma frase, nós identificamos o sujeito da nossa frase. A partir do momento que nós identificamos o sujeito, o restante, o que sobrou daquela frase, é tudo predicado. Exemplos. As praias estão cada vez mais poluídas. Nesse primeiro exemplo, percebam o seguinte: o que está cada vez mais poluída? As praias. Então, as praias é o sujeito da minha frase. Sujeito simples. Sujeito simples. O que eu estou informando sobre as praias? Que elas estão cada vez mais poluídas. Então, o que eu falo sobre o meu sujeito é o predicado da minha frase. Toda essa parte estão cada vez mais poluídas é predicado. Exemplo 2. Brincavam despreocupadas as crianças. Quem é que brincava despreocupada? As crianças. Então, quem é o sujeito da minha frase? As crianças, sujeito simples. As crianças é o sujeito da frase. O que eu estou falando sobre essas crianças? O que eu estou declarando sobre essas crianças? Que elas brincavam despreocupadas. Brincavam despreocupadas é o predicado da minha frase. Então, observem o seguinte: para eu descobrir o sujeito da frase, eu preciso fazer a pergunta para o verbo. Na primeira frase, o verbo é estão, do verbo estar. Então, o que está cada vez mais poluído? O que está? Eu pergunto pro verbo. E o verbo vai me dar a resposta: as praias, que é o sujeito. A mesma coisa assim, quem é que brinca? No exemplo 2, quem é que brincava? Quem brincava eram as crianças, o meu sujeito. Então, eu sempre pergunto para o verbo para descobrir quem é o sujeito da minha frase. Eu descobrindo o sujeito da minha frase, o restante da frase é o meu predicado. O predicado, ele pode se classificar em predicado verbal e predicado nominal. Professora, então o predicado nominal não tem verbo? Ele tem verbo, mas vocês vão compreender qual a diferença. Predicado verbal e predicado nominal, todos os dois têm verbo na frase, mas há uma diferença que vocês têm que prestar bastante atenção. Predicado verbal. O predicado verbal, ele possui obrigatoriamente um verbo, e esse verbo ele vai ser o núcleo do predicado, vai ser a palavrinha principal do predicado. Exemplo: os alunos estudam todos os dias para o concurso. Quem é que estuda todos os dias para o concurso? Os alunos. Os alunos, sujeito simples da minha frase. O restante todo da frase, estudam todos os dias para o concurso, eu chamo de predicado. Predicado verbal, por quê? Porque o verbo é o principal, é o núcleo de todo aquele predicado ali. Depois nós temos o predicado nominal. Predicado nominal. O núcleo do predicado não é mais o verbo. O núcleo do predicado vai ser um nome. O verbo, vai existir um verbo na oração,
mas esse verbo vai ser um verbo de ligação. E a palavrinha principal, que vai ser o núcleo do meu predicado, vai ser um nome e não o verbo que contém na frase. Então, quais são os verbos de ligação? Eu coloquei destacado aqui embaixo para vocês observarem bem. Verbo ser, estar, permanecer, parecer, continuar, andar, ficar, chegar e tornar. Lembrem que aqui eles estão na forma do infinitivo, terminado em R, mas na frase eles virão flexionados, ou seja, não estarão necessariamente dessa forma. Poderá o ser sou, é, o verbo estar, está, estamos, estávamos, estaremos, e assim todos os outros estarão flexionados. Permaneceu, permanecia, parecia, continuava. Olhem o exemplo número 1. Ela está cansada. Quem está cansada? Ela. Ela é o sujeito da minha frase. O está cansada, todo o restante da frase eu sei que é o meu predicado. Por que ele é nominal? Porque eu tenho o uso do verbo de ligação. O está vem do verbo estar, que é um verbo de ligação. E o núcleo desse meu predicado está cansada é a palavrinha cansada, ela que tem a função principal aqui no meu predicado. O exemplo 2. As taxas de juros continuavam elevadas. O que continuava elevado? As taxas de juros. Então, as taxas de juros é o meu sujeito simples. Todo o restante da frase é o meu predicado. Predicado nominal, porque eu tenho o uso do verbo continuam, que é o verbo continuar, que é um verbo de ligação. E nessa frase, o núcleo não é o verbo continuar, o núcleo do meu predicado é a palavrinha elevada, que é um nome, então predicado nominal. Aqui nós temos então mais alguns exemplos para ajudar vocês a compreenderem. Exemplo número 1. Jogadores e torcedores reclamaram da arbitragem. Quem que reclamou da arbitragem? Os jogadores e torcedores. Então, os jogadores e os torcedores são o meu sujeito da minha frase. Sujeito composto, porque eu tenho dois núcleos, jogadores e torcedores, sujeito composto. O restante da frase é o meu predicado verbal. Por que é verbal? Porque eu tenho como núcleo o verbo reclamar. Quando o núcleo do predicado é o verbo, eu chamo de predicado verbal. Exemplo 2. Ministro anuncia reajuste de impostos. Quem é que anuncia reajuste de impostos? Ministro. Então, ministro é o meu sujeito. Logo, todo o restante da frase é o meu predicado. Preciso classificar em nominal ou verbal. O núcleo desse predicado, anuncia reajuste de impostos, é o verbo anuncia. Como é o verbo anuncia, então o meu predicado é verbal. Exemplo 3. Todos estavam apressados. Quem que estava apressado? Todos. Então, todos é o meu sujeito. Eu classifico a palavrinha todos como sujeito. Sujeito simples. O restante da frase, estavam apressados, é o meu predicado. Estavam é o verbo, vem do verbo estar, que é um verbo de ligação. Quando nós temos verbo de ligação, a palavrinha que vai ser, o nome que vai ser o núcleo do predicado. Neste caso aqui, a palavrinha apressados. Portanto, predicado nominal. Exemplo 4. Meus amigos ficaram assustados com a tragédia. Quem é que ficou assustado com a tragédia? Lembrem-se, sempre perguntem ao verbo. O verbo desta frase é ficar. Quem que ficou assustado? Meus amigos.
Portanto, meus amigos é o sujeito da frase. Se os meus amigos é o sujeito da frase, tudo que sobra, todo o restante é o meu predicado. Ficaram assustados com a tragédia é classificado como predicado. Preciso dizer se ele é verbal ou nominal. Ficaram vem do verbo ficar, que é um verbo de ligação. O núcleo desse predicado, ficaram assustados com a tragédia, é a palavrinha assustados, portanto, predicado nominal. Espero que tenham compreendido todo o conteúdo. Bons estudos, beijos!